assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher um tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher um tesouro maior terá. Vem, essa é a hora. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, vem, vem. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 6. Versículos 15, 14, melhor dizendo. Eu acho que no Data Show ficou 15, né? Mas vamos ler do versículo 14 ao 18. Diz assim a palavra: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Santo Deus, glorificado é a Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. E nós precisamos, ó Pai, que o Senhor, com o Teu Espírito, nos ajude a interpretar esta palavra, Senhor. Te pedimos que traga sentido, Senhor, para os nossos dias, como sempre temos pedido. E sem Jesus nada podemos fazer. E nos declaramos impotentes diante da Tua poderosa mão. Ó Deus, nos ajuda na ministração deste texto, em nome de Jesus. Talvez quando você lê esse texto, é um texto comum, né? É muito comum dentro da igreja a gente ver as pessoas usando esse texto, julgo desigual, julgo desigual. E normalmente as pessoas gostam de pegar esse texto e colocar com relação a casamentos, né? Casamento de crente com não crente. Na verdade, isso é por analogia, não é isso que o texto está dizendo aqui. Se você lê e interpreta assim, você está dando uma forçadinha de barra nesse texto. Inclusive, eu mesmo já fiz isso muitas vezes. Essa expressão julgo desigual, logo em seguida tem, por enquanto, que sociedade. Essa palavra sociedade, se você vai olhar a raiz disso,
ele está se referindo a um termo do comércio. Ele está se referindo que o cristão, na realidade, não deveria constituir sociedade econômica, financeira, comercial, com incrédulos. Por quê? Porque isso é julgo desigual, porque os valores do cristão são um, e os valores do incrédulo é outro. O seu sócio vai querer sonegar imposto, você vai querer cumprir a lei de Deus. Isso não vai dar certo. Quando se pega isso e se coloca em analogia para casamento, é porque casamento também é uma sociedade. Talvez a única que dá certo é a sociedade de marido e mulher. Então, essa expressão aqui, ela tem mais a ver com sociedades comerciais. Mas não é esse o tema da mensagem. Nesse texto todo que nós lemos, se você prestou atenção, existem dois lados, né? A gente começa o versículo 14 e fala assim: não se põe em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que a sociedade pode haver entre justiça e iniquidade. Então, de um lado a gente bota justiça, do outro lado a gente bota iniquidade. Depois ele vai falar entre luz de um lado, trevas do outro lado. Depois ele vai falar entre Cristo de um lado e o maligno do outro lado. Depois ele vai falar entre o santuário de Deus e os ídolos. Então tem dois lados. Tem dois lados. E com relação a isso, meditando nesse texto, eu queria que isso ficasse bem claro no meu coração primeiro. Se não entrar no meu coração, não sai nada possível. É que nós vamos precisar escolher um lado. Se tem dois lados, eu vou ter que fazer escolhas. E na minha vida, em todo momento, eu tenho que fazer escolhas. Hoje de manhã eu tive que escolher entre ficar um pouquinho mais na cama e acordar para orar. Eu escolhi entre escovar o dente e vir para cá com a boca suja. Eu escolhi entre, uma vez na minha vida, estudar ou não estudar. Algumas escolhas são fáceis de fazer, né? Você pode escolher entre uma roupa clara ou uma roupa escura. Você pode escolher entre comer farofa e comer farinha seca. São escolhas fáceis. Mas tem algumas escolhas que não são fáceis. Tem algumas escolhas que a gente precisa refletir. Por exemplo, a escolha de uma profissão. A escolha que você fizer para a sua profissão, ela vai repercutir durante anos na sua vida. Meu pai dizia que a gente podia fazer qualquer profissão. Você quer fazer belas artes? Pode fazer. Depois que você lhe der uma profissão que lhe sustente. Depois que você lhe der uma profissão que você possa pagar as suas contas. Aí você pode fazer qualquer profissão. Algumas decisões vão repercutir em nossa vida de modo dramático. Você vai decidir se quer casar ou não. Se você decidir não casar, é melhor para você. A Bíblia é quem está dizendo isso, viu, irmão? Paulo é quem fala isso. É melhor não casar, né? Porque depois que casa, já viu, né? Diz que quem não casa, a Bíblia fala que quem não casa serve melhor ao Senhor. Não tem muitas amarras da família, porque tem um ministério dentro de casa para cuidar. Então, se você está decidido e está pacífico em não casar, glória a Deus, Deus lhe abençoe. Ninguém dá um glória a Deus por isso, né? Todo mundo quer casar. Agora, essa outra escolha, se você decidiu casar, pense bem com quem você vai casar. Pense muito bem com quem você vai casar. Eu costumo falar, às vezes, em sala de aula, não case se você estiver apaixonado. Não case. A paixão dura 2 anos, 2 anos e meio. É fruto de dopamina, um negócio chamado dopamina aqui no seu cérebro. Depois de 2 anos e meio vai passar. E durante a paixão você casou com uma pessoa perfeita. E depois de 2 anos e meio você vai ver que ela não é perfeita. Que ela ronca, que ela tem mau hálito, que ela não toma banho. E durante a paixão, nada disso você enxerga. Nada disso.
e você vai cair em um grande abacaxi. E depois você vai ter que descascar. São escolhas difíceis. Escolhas que repercutem durante anos na nossa vida. Para você saber se você pode fazer ou não uma escolha, se ela é fácil ou não, se pergunte assim: e se eu me arrepender? Eu posso me arrepender? Alguém que decide fazer uma tatuagem, depois ele pode dizer: estou arrependido. E aí? Já fez a escolha. Uma tatuagem para cobrir tem que ser com outra tatuagem. Se tirar com laser, não tira tudo. Você vai decidir engravidar e no meio da gravidez vai desistir? Tem escolhas que não dá para voltar atrás. Então, toda escolha tem uma consequência. E é isso que eu queria meditar com você. Toda escolha tem uma consequência. Tem um autor chamado Pablo Neruda, um chileno, ele disse que somos livres para fazer as escolhas, mas prisioneiro das consequências. Toda escolha tem uma consequência. Escolha correta, consequência boa. Escolha errada, consequência ruim. Parece matemática a vida. Quando nós vemos lá em Gênesis 2, 16, a escolha fatídica. Como Eva, seria bom se Adão e Eva tivessem ouvindo essa mensagem, né? E o Senhor lhes deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Deus falou assim, pode escolher qualquer uma árvore aí. Todas elas são lícitas para vocês, exceto essa aqui. Essa que está aqui no centro, não. E aí Deus vai nos dar o livre-arbítrio. Pode comer de todas, menos dessa, porque se você comer dessa, você vai morrer. Deus deu a opção de escolha e falou que teria uma consequência. Escolha certa, consequência boa. Escolha errada, consequência ruim. Nós não fugimos das consequências. E aquela consequência de Adão, eu também herdei, né? Trabalhar derramando o suor do rosto, a mulher nascer com dores, ter o parto com dores, a doença entra no mundo, aí vem a violência, vem a morte, e nós não podemos fugir dessas consequências, porque por um pecado, por um homem entrou o pecado no mundo, apenas por um outro homem justo, esse pecado pode ser pago, que é Jesus. Somente por ele. Só Jesus pode sanar as consequências de uma escolha errada. E o que é que eu aprendo aqui? É que, glória a Deus, mesmo nas minhas escolhas erradas, eu ainda posso dizer, Senhor Jesus, me perdoa, e eu quero começar de novo. Embora que às vezes a cicatriz vai ficar, Deus não tira a cicatriz de pecado, mas Ele nos perdoa, nos lava, nos regenera e nos devolve limpo para continuar seguindo o nosso destino. Talvez o texto de Deuteronômio 11 é aquele texto que mais vai falar de escolhas. Eu chamo disso de o texto do livre-arbítrio. Deus falando através de Moisés: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, mas vos desviardes dos caminhos que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Bênção e maldição. Consequência de escolha. Deus dá duas opções. É como em todo momento da nossa vida, parece gente que está num Y, né? Você vem, daqui a pouco tem aquela bifurcação. Você escolhe direita ou esquerda, esquerda ou direita. Me lembro de uma vez, estava viajando com os meninos de férias e voltando, eu vinha numa caminhonete, numa estrada de
de areia, né? E chegou num momento que eu não conhecia a estrada, e estava assim a uns 40, 60 por hora, aí destampei num Yzão, tinha atoleiro de um lado, poça do outro. E eu tinha que escolher poça, atoleiro, poço ou atoleiro. E eu tinha poucos segundos para tomar essa decisão. E aí eu escolhi poça. E o meu carro não era submarino, e ele foi e ficou. E o motor foi para o beleléu, eu perdi o motor, né? Mas graças a Deus que Deus me deu livramentos naquele dia, eu imagino isso. Porque nós oramos antes, pedimos ao Senhor que abençoasse a nossa viagem, que nós fizéssemos uma viagem em paz. Aí no meio do caminho o carro quebra, bate o motor, e a Bíblia diz: em tudo dai graças. Na hora a gente não entende isso, né? Vendo a água subir dentro do carro, a gente não entende, mas eu imagino, será que se eu tivesse ido, pegasse a BR, e se tivesse um acidente? Então, como eu creio que Deus sempre faz o melhor para nós, eu creio que aquela escolha que eu achei que era errada, Deus transformou em bênção. Amém? As escolhas que aquele povo de Israel fez, quando Deus deu essa palavra lá em Deuteronômio, eles estavam ainda no deserto, eles estavam caminhando, eles tinham subido ao Monte Horebe, ao Monte Sinai, que é a mesma coisa, Horebe e Sinai é o mesmo monte. E mais adiante, a gente vê claramente essa palavra se cumprir com todas as letras. Bênção quando obedece, maldição quando desobedece. A gente vê, por exemplo, que no reinado de Davi, aí o texto bíblico vai dizer que Deus encontrou em Davi um homem segundo o seu coração, um homem obediente, cheio de falhas, cheio de defeitos, cheio de pecados, mas um coração obediente. Isso significa que tem esperança para mim e para você, porque nós somos igualzinho. E Davi realmente se arrependeu, verdadeiramente. E Davi amplia o reino, e entrega um reino ampliado ao seu filho Salomão, e Salomão desfruta de uma bênção que nenhum rei mais nessa terra desfrutou. A Bíblia diz que no tempo de Salomão, existia tanto ouro em Israel, tanto ouro, que a prata perdeu o valor. A sabedoria e o deslumbre do templo na época de Salomão, que o povo de Israel desfrutou de paz dos seus inimigos, ninguém ameaçava Israel. Israel se cresceu e se fortificou naquela época, fruto de uma escolha correta de Davi, não de Salomão. Mas parece que a nossa vida, às vezes, ela é de ciclos, né, de altos e baixos. E Salomão esquece dessa palavra, e ele vai escolher agora a maldição. Ele começa bem, e no final da vida dele, ele começa a adorar outros deuses, ele se enche de mulheres, e vai adorar aos deuses das suas mulheres, que eram cananeias, amalequitas, moabitas, e elas vão trazer os deuses para Israel, e ali a bênção do Senhor agora, Deus tem que cumprir a palavra dele, não tem jeito. Ele falou, é bênção e maldição, a escolha certa, bênção, a escolha errada, maldição. Quando Deus fala que abençoa, Ele também fala que amaldiçoa, e Ele pode fazer isso. Fruto de quê? Escolhas. E aí, o reino só desce. Logo em seguida, quando Salomão morre, o reino se divide. Já começa a maldição, divisão. Depois o reino do norte se prostitui a tal ponto que vai se misturar todo com os assírios, desaparece completamente. Se transforma em samaritanos. O reino do sul ainda resiste alguns anos mais, mas também se prostitui, também é levado para a Babilônia todo mundo. E na Babilônia, eles viram que fizeram as escolhas erradas. Aí Neemias vai orar e se arrepender por ele, pelos antepassados dele que erraram, e aí a palavra de Deus volta a se cumprir, bênção novamente. Escolhas corretas de Neemias, de Esdras, e aí a bênção do Senhor volta a instituir no povo de Israel, faz com que eles retornem para Jerusalém, e o seu povo novamente floresce.
Isso é fruto de escolhas corretas. Escolha errada, consequência errada. Escolha certa, bênção. Malaquias 3. Esse profeta Malaquias parece que prega para os nossos dias. 3:14 diz assim, vou ler primeiro o 14 e o 15, mas vou até o 18. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Aquelas pessoas estavam falando, o profeta estava dizendo, olha, vocês dizem que é inútil servir a Deus. Você disse que é bobagem isso. Por quê? Porque vocês estão olhando para os ímpios, eles estão prosperando. Vocês estão olhando para eles que estão fazendo as escolhas erradas, e parece que eles estão fazendo a coisa certa. E às vezes dentro da igreja a gente vê muito isso. Até eu mesmo já pensei algumas vezes assim, a pessoa não teme a Deus, e parece que tudo na vida dele dá certo. Tudo parece que dá certo. Parece até que ele fez a escolha certa. Mas se a gente continuar lendo, no versículo 16, então os que temiam ao Senhor, ou seja, os que fizeram a escolha certa, falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. O Senhor estava só olhando lá o papo deles dois, né? Um ímpio e um que temia. E o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como o homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre quem serve a Deus e o que não serve. Vocês vão ver a diferença em quem faz a escolha certa e quem faz a escolha errada. Muitas vezes o ímpio prospera. Prospera e ele faz isso e dá certo, e como deu certo, ele repete. E eu vi naquela reportagem do Emílio Odebrecht, que ele faz isso há 30 anos, que ele corrompe políticos no Brasil há 30 anos. E ele prosperou como ninguém. E ele mandou em todos os governos, desde a ditadura militar até o dia de hoje. Ele fez as escolhas erradas e prosperava. Ele usou de corrupção e prosperava. E para ele achava que ele estava fazendo a escolha certa, mas aqui em Malaquias diz que tem um dia, 17, eles serão para mim tesouro particular, naquele dia que preparei, diz o Senhor, poupá-los-ei. Quem que está sendo poupado nessa confusão toda que o Brasil vive? Quem fez a escolha certa? Ou quem fez a escolha errada? Quem fez a escolha certa. A Bíblia diz que há caminhos para o homem que parecem caminhos de bênção, mas no final são caminhos de morte. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, quando você acha que está fazendo a coisa certa. Eu lembro que uma vez aqui na igreja eu tinha que tomar uma decisão, e era uma decisão assim, meio radical, e eu achei que iria tomar a decisão mais certa da minha vida. Eu estou aborrecido aqui, eu quero mudar de igreja. Me aborreci. E vim para aqui para me despedir. E aí um irmão, depois no fim do culto, me chamou assim de lado. Técio, eu estava aqui, rapaz, aí Deus falou assim comigo, vá lá, chame Técio. E diga a ele que aquele que ele quer fazer, que ele não faça. Eu não sei porque é que eu estou lhe dizendo isso. Eu digo, você não sabe não, mas eu sei. Era meu último dia aqui. Como sempre, Deus acertou, né? Eu estava completamente errado. Mas no meu coração, eu achei que estava fazendo a decisão mais certa. Se você me perguntasse se você tinha alguma dúvida que você estava tomando a decisão correta, eu digo, nenhuma. Eu estava com paz no coração, até como a Bíblia diz. Ó.
estou fazendo a coisa certíssima. E eu estava redondamente enganado. Veja como é complicado tomar decisões baseadas apenas no coração. Por isso que a gente tem que comer a palavra. Você gosta da Bíblia? Você lê a Bíblia em casa? Lê todo dia? Você medita no que você lê? Você aplica o que você lê? São escolhas, ler ou não ler, orar ou não orar, tempinho de sono ou não, tempinho de sono. Estou cansado, já li na igreja, não vou ler novamente. São escolhas que a gente faz o tempo todo. Números 23, 23. Aquele povo estava no deserto. Aquele povo estava no deserto. E ele marchava. E aí Balaque vai chamar Balaão, né? E ele queria que Balaão amaldiçoasse aquele povo de Israel. E Balaão está falando, olha, contra esse povo aí, esse povo é igual um leão, quando se levanta, ninguém para. E Balaque diz, então amaldiçoa. E aí ele vai falar lá para Balaão, né? Isso é Balaque falando para Balaão. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisas tem feito Deus? Quem escolhe ser de Jesus, quem escolhe viver para Jesus, quem escolhe ter uma aliança de sangue com Jesus, quem escolhe negar a sua própria carne, negar as vontades que essa carne tem, recebe uma proteção intransponível. Irmãos, cristão é imune a qualquer trabalho de feitiçaria, de macumbaria, seja lá do que for, qualquer tipo de encantamento. Cristão não precisa ter medo disso, porque ele escolheu quem é maior, e é maior o que está em nós do que o no mundo. Satanás quer todo o tempo colocar na mente do cristão que ele é minoria e que o seu Deusinho não é capaz de livrar. Em todo tempo você pensa isso. Mas contra Jacó não vale encantamento. Contra Israel não vale adivinhação. E Balaque queria que Balaão fizesse um encantamento contra Jacó. E Balaão disse, olha, isso nesse povo aí não pega. Isso significa que, sabe, que quem escolheu o outro lado pega. Quem escolheu ser de Jacó, ser de Israel, não pega. Mas quem escolheu estar contra Jacó, contra Israel, pega. Porque se não vale para um, vale para o outro. Se não vale para um, vale para o outro. E olha, eu vou lhe dizer, eu já vi famílias serem destruídas por causa dessas coisas. Porque um era Jacó e o outro não era. E eu já vi casamento ir para o brejo por causa dessas coisas. Porque fizeram, às vezes, escolhas erradas. Ser Jacó é ser enxertado em Israel. Nós, igreja gentílica, igreja grega, nós somos aquela que foi enxertada num povo que Deus escolheu. A gente não pode negar que a raiz é judaica. O judeu que se rejeitou o Messias, esses ainda acreditamos que podem ser salvos e serão salvos de acordo com a vontade do Senhor. E nós fazemos parte desse Jacó e desse Israel, porque Jesus, ele me coloca dentro desse povo escolhido. O povo de Israel, ele é odiado pelos países árabes. Se você for ler e estudar a história de Israel, é uma coisa incrível. Em 1966, 67, quando Israel é formado, todos os países árabes investiram contra Israel para destruir logo no início, quando ele estava nascendo. E é tão interessante ver como Deus protegeu aquele povo que não acreditava em Jesus, interessante, né? Mas era o Israel. E as armas dos
egípcios, dos muçulmanos, simplesmente não funcionavam contra o seu povo escolhido. E Israel até hoje tem a proteção do Senhor, porque se não fosse isso, ele já teria sido devorado pelas nações em volta que odeiam Israel. Sem Israel, nós somos um alvo fácil para Satanás. Fizemos a escolha de não ter a proteção dele. Eu queria finalizar com Marcos, capítulo 9, versículo 40, dizendo que só existem dois lados, bênção e maldição. Só existem dois lados. Ou você escolhe a bênção, ou você escolhe a maldição. Jesus falando aqui, pois quem não é contra nós é por nós. Se você escolheu ser de Jesus, você é dele. E ninguém vai lhe tirar da mão dele. Mas se você escolheu não ser de Jesus, você é de você mesmo. Você é livre para fazer as escolhas, mas não é livre das consequências das escolhas. Tem uma ilustraçãozinha que clareia essa mensagem. Diz que tinha um homem em cima do muro, e de um lado estava um anjo de Deus, do outro lado estava um demônio, estava Satanás. E o anjo dizendo, olha, desce daí, desce daí. E diz que Satanás estava lá quietinho. Desce daí, que isso daí é arriscado. E Satanás estava lá quietinho, não falava nada. E o homem está lá em cima do muro, olhava para um lado, olhava para o outro, via o anjo de Deus, do outro lado via Satanás. Aí alguém chega assim para Satanás e diz, ô Satanás, o anjo está lá se esforçando, e você está aí quietinho, você não fala nada. Eu digo, não precisa, o muro é meu. Ele está em cima do muro, o muro é meu. Não existe meio termo, ou é contra ou é a favor. A Bíblia, ela é dicotômica, você sabe o que é isso? Só tem dois lados. Antigo Testamento, Velho Testamento, Cristo maligno, Filho de Deus, filho do diabo. Ela não é politicamente correta não, a Bíblia, viu? Ela é bíblica. Politicamente correta foi a gente que inventou. É bênção, maldição, perdição, salvação, pecado, perdão. Não tem meio termo, não tem uma coisinha assim no meio para a gente dar um jeito. Escolhas têm consequências. Escolhas corretas, bênção. Escolhas erradas, maldição. Que vocês aprendam e recebam do Senhor sabedoria para sempre fazer as escolhas certas. Que Deus assim nos abençoe. Amém.